Tem que pagar a Neoquímica, tem que pagar jogadores, Sim. tem que contratar um time quase que inteiro. E vocês estavam falando... E vender o time inteiro, você esqueceu. esqueceu. Vocês estavam falando de Gabigol, Ronaldo. Mas, ó, era palpável, porque Sim, não, talvez. O fato é que, em algum momento... Tudo bem, pode falar à vontade, se é fácil de falar agora, não sei o quê. Mas não foi por falta de aviso, que estava na cara que não ia acontecer nada, e estava na cara que o interesse era só de um lado, né? Quando a gente fala aqui... Eu acho que o Gabigol foi esperto, usou o Corinthians para mostrar para o Flamengo que havia interessados, que haveria vida depois do Flamengo. Ele nunca quis sair do Flamengo, de fato. Para mim, ele não quis. Para mim, sempre opinei que ele estava usando o Corinthians. Que trágico! Não é o problema do salário em relação ao Gabigol. O problema é ele sair de lá, tem contrato, mais 11 meses de contrato. Ele quer vir. O Corinthians quer, o Flamengo não quer. Vamos lá. Uma fonte me disse o seguinte: entre Corinthians e Flamengo não vai ter problemas nenhum. Tá tudo certo, praticamente tudo certo. Você mentiu! Mentiroso! Agora. Para mim, ele não quis. Para mim, sempre opinei que ele estava usando o Corinthians. Agora, sempre também dei informação na temperatura certa para vocês. Tanto que em relação a Gabigol, aqui, antes que apareça algum hater, graças a Deus não tem nenhum hater aqui, antes que apareça qualquer hater aqui, graças a Deus não tem nenhum, repito, estou olhando aqui bem, a gente acertou 100%. Eu falei, quem cravou o Gabigol vai se dar mal. Entre Corinthians e Flamengo não vai ter problemas nenhum, tá tudo certo, praticamente tudo certo. Eu falei, quem cravou vai se dar mal, tanto pro sim como pro não. Porque até então, né, não tinha um desfecho. E o Corinthians que colocou um desfecho e está muito certo de colocar. Essa é a verdade. O Corinthians está muito certo de colocar um desfecho nessa história, tá? Não me diga! colocar no grupo e mandar pra Renata. Palavras. Eu espero de fato que a briga não seja fora de campo, da torcida, porque assim, vamos pra realidade do futebol? Se você for pra realidade do futebol, acabou o futebol. Ô, Ronaldo, começou o ano, vida nova, vamos parar de ser iludido. Iludiram muito o cara o torcedor. acabou de chegar. Você gosta Você queria que ele chegasse e falasse assim, olha, minha gaveta tá vazia, o time não vai pra lugar nenhum, e ele tem que correr atrás. Tem que pagar a Neoquímica, tem que pagar jogadores, Sim. tem que contratar um time quase que inteiro, e vocês estavam falando... E vender o time inteiro, você esqueceu. vocês estavam falando de Gabigol, Time inteiro. Ronaldo, Mas, ó, era palpável, porque o cara não queria ficar lá, era palpável. 117 milhões. Então você tá aqui 6 meses, vai pra zero, já te falei isso aí. Em 6 meses. Tá no contrato. Ronaldo, então deixa pra falar em junho, nós estamos em janeiro. Acho que foi isso que o Corinthians Você fez. não pode começar o ano prometendo, sonhando com o Gabigol e até agora não apresentar um atacante. Foi o que o Corinthians... Muito, sim, não, talvez. O fato é que, em algum momento... Tudo bem, pode falar à vontade, se é fácil de falar agora, não sei o quê. Mas não foi por falta de aviso, que estava na cara que não ia acontecer nada, e estava na cara que o interesse era só de um lado, né? Quando a gente fala aqui e a gente acaba tomando porrada nas redes sociais, que a gente torce contra, eu quero mais é que todos os times se reforcem. Sim. Que todos os times tenham condição de competir para que não tenha todo o Campeonato Brasileiro, 2 para disputar o título. Isso é fato. Agora, o que a gente fala aqui é da questão da responsabilidade daquilo que você traz e da expectativa que você cria no torcedor. A expectativa que a diretoria do Corinthians criou no torcedor não se faz, né? A gente vem falando aqui há um tempão. Quanto é a multa? 170 milhões. Não temos. A gente está falando de um negócio que depende de 3 partes. O jogador querer e aceitar o projeto e o salário que ele iria receber. A gente depende do clube que detém os direitos do jogador aceitar uma proposta e reduzir o valor de 170 milhões e que o clube que quer comprar tenha dinheiro para comprar. Pelo que parece, não foi isso que aconteceu. Então, assim, tem que ter um pouquinho de responsabilidade na hora de ir para o mercado, porque você não pode atacar assim, só, eu tenho interesse. A gente já brincou aqui várias vezes, eu tenho interesse em comprar uma Ferrari. Mas não tenho condição, só tenho interesse. Tenho vontade de falar, mas eu vou falar. Gabigol no Corinthians... Uma nuvem passageira. Ficou só ali na nuvem, no pensamento. E agora o que você estava falando, tem um momento da campanha, as coisas que você fala e agora na prática. E assim, nunca foi uma possibilidade real, né, financeira para o Corinthians. E lógico, dependeria muito de uma vontade do Gabigol, que a meu ver não faria muito sentido. Acho que no Flamengo hoje ele tem condições muito melhores, por mais que a titularidade dele seria muito mais garantida no Corinthians do que no Flamengo hoje.
mas não faz muito sentido, onde ele já é ídolo, já tem toda a identificação, pode conseguir ainda outras tantas coisas. E acho que agora o momento do Corinthians é justamente evitar muito alarde, sabe? O momento do Corinthians de reestruturação, por tudo que passou, a questão de campanha, mudança de direção. Acho que é evitar muito esse alarde que acabou sendo proporcionado por essa história que nunca teve muito... Poderia ter procurado, lógico, não tem problema. Se você vê, tem um jogador que interessa, mas assim, da forma como foi tão falado abertamente... Sim. Acho que essa é a questão, esse é o grande problema que a diretoria do Corinthians acabou proporcionando, que agora busque um atleta que não faça tanto alarde no mercado e tem condições reais de o Corinthians conseguir contratar. Não, onde há fumaça, há fogo. É o corintiano. O Corinthians desistiu do Gabigol. Né? Eu também desisti de comprar uma Ferrari. Eu sentei lá, falei, acelerei, falei, pô, minha cara isso aqui. Aí chegou na hora do acerto, melhor não dar esse passo nesse momento. Que coisa, hein, essa história? Desistiu do Gabigol o Corinthians, Mili? Ontem eu também desisti de tentar alguma coisa com a Scarlett Johansson. Desisti, gente. Não dá. Melhor não. Então, o que eu acho dessa história? Eu acho que o Gabigol foi esperto, usou o Corinthians para mostrar para o Flamengo que havia interessados, que haveria vida depois do Flamengo. Ele nunca quis sair do Flamengo, de fato. Acho que a intenção dele é se reerguer lá dentro. O que essa história também deixou claro para mim é que eu não sei se o Flamengo está muito interessado assim em manter o Gabigol. O Flamengo abriu o flerte. O Flamengo não negou. Em nenhum momento o Flamengo disse é inegociável, é um ídolo, vamos manter. O Flamengo não disse isso. E era uma coisa que o Flamengo deveria ter dito. Então, se a intenção do Gabigol foi usar o Corinthians para mostrar, olha, tem mais gente interessada em mim, eu acho que foi um tiro que saiu pela culatra. Porque o que para mim ficou parecendo é que o Flamengo até abriria a mão dele. E não foi a público dizer, não, esse cara é nosso, ele é imprescindível, a gente conta com ele. Então, assim, o Gabigol vai ter um 2024 para se reinventar, né? Reinventar a relação dele com o Tite, aprender o caminho da humildade, né? Ficar no banco e aceitar o banco, tentar ganhar a posição jogando bola, nos treinamentos. Acho que é isso, é uma oportunidade que a vida está dando para ele. Mas assim, eu acho que ele nunca quis sair, acho que o Corinthians foi ingênuo de entrar nessa briga e a história acabou desse jeito. É ruim pro Corinthians também, né? Fica chato pro Corinthians também.